Brasil de Fato Entrevista. Olá, está no ar mais uma edição do BDF Entrevista. Hoje, muito especial, recebendo a vereadora reeleita do Rio de Janeiro, Tainá de Paula. Tainá, muito bem-vinda. Obrigada. Uma honra estar aqui, imagina. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada de verdade a vocês. Tainá de Paula é arquiteta, urbanista, ativista das lutas urbanas e vereadora reeleita pelo Partido dos Trabalhadores para o segundo mandato na Câmara Municipal Carioca. Entre janeiro de 2023 e abril de 2024, foi secretária de Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro no governo de Eduardo Paes. Tainá, eu queria começar esse nosso papo te parabenizando pela reeleição, uma votação absolutamente expressiva, 50 mil votos no Rio de Janeiro, a mulher mais votada do Rio de Janeiro. Eu queria saber que recado, que mensagem te deixam esses 50 mil votos, a renovação do seu mandato, nesse momento, nessa quadra da história da política brasileira. Bem, primeiro agradecer mais uma vez a presença aqui, é uma honra, me sinto preta da casa, faço parte do processo de construção da mídia independente, acho que temos que cada vez mais fortalecer esses espaços. Avalio, e aí pensando muito a cena do cenário nacional, né, do repertório que a gente conseguiu acumular, qual foi o extrato do PT nas eleições, vamos falar sobre isso um pouco, mas eu sou uma mulher da renovação da política e, obviamente, do campo progressista, dos setores da esquerda. E eu acho que é a coroação, a consolidação de uma frente de parlamentares, de uma frente de ativistas que resolveram disputar a política institucional, se dedicar mais à vida partidária e concluíram um ciclo virtuoso dentro do que eu chamo de hecatombe do processo político brasileiro. A gente passou anos duríssimos, anos de resistência, nossa maior liderança viva foi presa. Enfim, esse campo democrático popular, foi muito massacrado nos últimos anos. E aí a gente tem um movimento de eleição em massa de figuras associadas ao MST, por um lado, acho consolidando também uma trajetória de amadurecimento do movimento social, e, por outro lado, diversos setores da sociedade civil, de movimentos sociais organizados ou nem tão organizados assim. Eu faço parte tanto da luta comunitária, do debate da pauta da moradia, quanto do movimento negro brasileiro, e acho que esses dois polos ajudaram a consolidar essa liderança que eu tenho hoje e que sou hoje. 50 mil votos no Rio de Janeiro, numa cidade que é extremamente tensionada pela milícia, pela atuação e ocupação de territórios militarizados. Foi uma campanha hostil, uma campanha de máquina. Temos aí um apoio ao prefeito Eduardo Paes, mas o prefeito Eduardo Paes, claro, priorizou a política do PSD e não, obviamente, os candidatos, os pré-candidatos da esquerda carioca. Então a gente fez não só a sobrevivência de um ciclo, mas acho que a construção, um marco de início de um legado de renovação da política lá no Rio e no Brasil. Legal, você deixou alguns fios, eu queria puxar um deles em especial, que é a complexidade de uma campanha no Rio de Janeiro, de organizar uma campanha num território tão fragmentado, ocupado em parte, você acabou de falar, por milícias, outras por facções rivais. Como se organiza uma campanha dessa dimensão, Tainá, no Rio de Janeiro, que é tão, como dissemos aqui, tão fragmentado? Igor, eu inclusive fiz alguns estandartes com essa frase. Em São Paulo não tem isso. E virou um grande meme, virou uma grande brincadeira da campanha inteira. Você ter que criar estratégia específica para basicamente cada bairro que você entra. E aí a gente tem dois perfis muito claros, né, nesse processo de pensar o mapa eleitoral e a estratégia política. Eu sou um quadro popular hoje, sou um quadro de massa, a gente tem voto na Zona Oeste Profunda, na periferia profunda do Rio de Janeiro, o voto concentrado. Não é somente um voto de opinião que chega a partir das redes sociais, a partir do diálogo, a partir de algum pré-vestibular comunitário, a partir de alguma igreja evangélica. Vou fazer um recorte sobre isso. A nossa estratégia de criar relação com pastores territoriais, né? Não estou falando da liderança dos milicianos da fé que estão nas grandes catedrais. Eu estou falando do pastor que tem uma igreja de 100 ovelhas ali, de 100 figuras ali que estão na Zona Oeste Profunda do Rio de Janeiro. É preciso dialogar com essas pessoas e essas pessoas estão dispostas ao diálogo. Acho que é um primeiro grande extrato que a gente
sai, tira do nosso processo eleitoral. Foi uma campanha que dialogou e fez diálogo, inclusive, com setores conservadores da sociedade. A gente não se furtou a marcar a posição, dizer que eles são fascistas, nós somos maravilhosos e, portanto, eu não preciso dialogar, não preciso do seu voto. A minha campanha, ela começa sempre da Zona Oeste Profunda e ela vai ganhando a cidade e se encontrando na Zona Sul. Né? Na reta final é que eu chego com força da Zona Sul e, historicamente, as minhas campanhas terminam na Zona Sul muito por conta disso. É como se eu dissesse o seguinte para o Rio: olha, eu dei conta da cidade inteira, vocês aqui são de classe média alta, vocês têm internet, vocês têm obrigação de saber, como militante, que eu estou fazendo esse trabalho. E é claro, a gente tem vários militantes de classe média, mas tem uma prioridade política muito profunda em recuperar o voto lulista e o voto popular, que a gente perdeu nos últimos anos, nos últimos 20 anos, na cidade do Rio de Janeiro em especial. Claro, eu acho que tem um cansaço do lulismo colocado, que foi muito acerrado pela polarização, é uma das lideranças mais longevas do mundo, né? Mas, de toda forma, a desconstrução do PT, da legenda 13, e principalmente das lideranças petistas, faz com que a gente tenha a obrigação de ter mais trabalho do que outras candidaturas e outras legendas, né? Acho que o PSOL, durante muito tempo, nadou na falta de desgaste público e tem uma inserção, principalmente nos setores jovens, diferente do PT. A gente precisa primeiro esclarecer o PT, escurecer as questões que versam sobre o lavajatismo, que falam sobre toda a crise que a gente passou e a desconstrução que a gente passou, para depois a gente conseguir dizer sobre nós, versar sobre as nossas pautas e tudo mais. E um outro elemento, que para mim foi muito determinante nesses 50 mil votos, é como a gente se reconecta com as pautas da sociedade. Tem uma crise de projeto político, de projeto de sociedade no nosso campo, no campo da esquerda, que é muito gritante, tá? A olhos vistos. E acho que todos os nossos candidatos majoritários, né, ou que são apoiados pelo nosso campo, Boulos aqui no Rio, outras figuras pelo Brasil afora, têm passado por essa grande questão. Os candidatos precisam construir uma agenda, porque essa agenda não está pronta. Mas muitas vezes os candidatos de esquerda eles estão mais reativos e reagindo a essa agenda proposta por um outro campo político do que propriamente... Isso é um grande equívoco. Ninguém gosta de reação. No bom português, né, no mundo real, ninguém gosta de gente que vem para você, encosta em você e vai falar do outro. Você é taxado de milhares de coisas e as pessoas querem saber, no fundo, o que você gosta sobre você, que livro você lê, quais são as músicas que você ouve no seu Spotify, qual é a tua? E falta muito à esquerda pensar qual é a dela hoje. E eu sou, e aí talvez não tendo sido, uma liderança dos anos de chumbo, não tendo passado pelo desgaste de pensar a reação, né? A Lava Jato foi os duros anos que a gente teve que reagir e defender o partido. Eu era uma militante de base, não estava pensando em formular a campanha do Lula livre, por exemplo. Eu sempre falo, no 2013, né, até o 2018, esse ciclo, eu estava tratando de outras questões sobre o Brasil e não necessariamente refletindo sobre como defender a Dilma, como defender o Lula. Eu, claro, fui a todas as marchas de reivindicação, de defesa nossa, mas talvez eu faça parte de uma geração que está disposta e se acostumou a formular. Eu formulo pensando o ciclo do Brasil para além do que a gente viveu nos últimos 15 anos, para além do retrovisor da história. Eu tenho 41 anos e eu tenho obrigação, não só como intelectual negra, não só como parlamentar, mas como uma figura que tem 40 anos para frente. Eu tenho uma filha, eu vejo a sociedade, eu estou muito preocupada com a juventude que não tem nem trabalho nem estudo, como é que a gente dá conta do déficit habitacional brasileiro, que não tem ninguém refletindo profundamente sobre isso. Os arranjos do Estado, inclusive a disputa que a gente fez sobre o modelo de Estado, na minha opinião, nos últimos anos, não funcionou. Tá, Estado forte, sem a gente mediar minimamente com a iniciativa privada. Essa nossa reação ao modelo neoliberal, ela tem contornos que às vezes não se deslocam, na verdade, do mundo real, de quem passa pela gestão. Eu fui a primeira secretária de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. E não é fácil você entregar na máquina pública.
Não é fácil você contar com um orçamento que, obviamente, não vai todo para você, para os seus sonhos e vontade de desenvolver. Eu vejo hoje o Haddad como uma das principais figuras da esquerda brasileira. E o Haddad hoje tem resistência dentro da esquerda. Ele não é um sujeito consenso no nosso campo. Como se ele é um dos sujeitos mais arejados e um dos poucos que estão preocupados com o próximo ciclo de Brasil. Eu acho que esse caldo todo fez com que as pessoas entendessem que, cara, a Tainá é uma mulher que passou fome, que vem de uma base social popular, é uma mulher negra, é uma mulher da geração de Marielle Franco e ela está muito preocupada com a minha vida. Eu acho que a esquerda está passando um pouco esse recado. Isso foi para a urna, né? Isso foi para a urna. E Tainá, me desculpa tocar nesse assunto. A gente está falando um pouco da construção e todos os temas nevrálgicos que você toca na campanha e no exercício do seu mandato. E há 3 dias da eleição, no dia 3 de outubro, você sofre um atentado, uma tentativa de homicídio, para dar o nome correto às coisas, uma tentativa de homicídio. Eu queria te escutar um pouquinho do que aconteceu naquele 3 de outubro e quais são as suas, 2 semanas depois, as impressões que te deixaram aquele atentado. Vou me permitir fazer uma brincadeira de novo. Em São Paulo não tem isso. São Paulo não tem isso. Igor, é o seguinte, eu fiz um mandato, claro, impossível não me associar em maior ou menor grau ao legado de Marielle. E eu fiz esse diálogo na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, onde diversos parlamentares que estavam com ela, tratavam com ela no período que ela foi executada, já estavam com as pautas e as discussões centrais do meu mandato. A discussão da terra, a luta fundiária, a ocupação irregular dos territórios do Rio de Janeiro. Isso fez com que automaticamente diversos conteúdos, né, que agora a gente tem revelado, que incomodavam setores ali políticos do Rio de Janeiro, que inclusive se organizaram para executá-la, tivesse em mim um incômodo, isso é claro. Então, isso vai desde o incômodo verbal, né, do não disfarce em se dizer que ora não deveria mexer aquilo, ora não deveria mexer acolá. Eu assumo a Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara, eu fui a primeira figura da esquerda carioca a estar nesse lugar muito por conta do meu papel como arquiteto urbanista. Que é estratégico. Que é muito estratégico, que ajudou muito. A esquerda precisa entender que o parlamento não é só o vídeo que você faz na tribuna, a articulação que você faz, a forma como você cria anteparos para que essa milícia não avance, para que diversos debates não avancem e criem um corpo na casa é fundamental. Faria tudo novamente nesta comissão. Mas o fato é que a gente não consegue compreender de fato quem é amigo e quem é inimigo nesse processo. O que causa muita estranheza nessa abordagem que eu sofri, nessa tentativa de homicídio, como você posicionou, é que se fosse, por exemplo, um assalto, né, que é comum nos grandes centros urbanos brasileiros, a gente não teria um tiro no radiador. Isso deixa claro que houve uma estratégia de tentativa de interrupção do carro e que bom que eu ando com segurança que conseguiu me guiar e dizer, olha, vamos andar com esse carro, ele não está com uma arma de alto calibre e a gente tem que sair dessa rua, senão a gente vai ter que sair do carro porque eles vão alvejar cada vez mais. E foi isso que a gente fez. O carro blindado e o segurança salvaram minha vida. A política brasileira está pronta para essa discussão? Não está. Nós temos hoje uma lei da violência política que ainda não está entranhada nas estruturas policiais que tocam a investigação. É claro que essa dimensão nacionalizada que tomou esse fato me ajuda a construir o debate público e a manter as investigações, mas o meu próprio boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de assalto. Eu não pude sequer incidir na identificação do boletim de ocorrência como violência política no primeiro momento. Eu coloquei no corpo do registro de ocorrência, mas não foi permitido a gente colocar nos autos essa discussão, com clareza. E eu sou uma parlamentar do Rio de Janeiro. O que dirá parlamentares da luta urbana, da luta quilombola no interior do país, nas baixadas, nas regiões metropolitanas. A gente precisa fazer uma discussão profunda no próximo ciclo.
Agora, Tainá, para mim é um pouco assustador, porque de fato parlamentares do interior sofrerem esse tipo de violência, não existe um holofote, a maior empresa de comunicação do país naquela cidade. No Rio de Janeiro, em 2018, uma vereadora negra foi executada, e nós tivemos neste ano outra vereadora negra, liderança no Rio de Janeiro. De novo, uma tentativa de execução. Por que? E eu quero dizer claro, que eu só não fui interrompida como interromperam Marielle, porque eu aprendi. Talvez a esquerda não tenha aprendido, mas as parlamentares negras aprenderam. Hoje eu não tenho condições de andar com um carro que não seja blindado na cidade do Rio de Janeiro. É inviável. E isso é uma interrupção da minha liberdade, da minha forma, inclusive, de legislar, da minha forma de fazer política. Eu ia te perguntar isso agora. Uma campanha mais cara. Poucas parlamentares negras vão conseguir nos próximos anos se reeleger, porque é sim uma campanha mais cara. É uma campanha muito mais insegura. O nosso voto, né, eu não ia citar aqui, a gente falou em off, eu vou falar aqui. Tem um incômodo do número de parlamentares negros eleitos no país. Né? Eu vejo alguns intelectuais, alguns dirigentes partidários fazendo artigos sobre o problema do voto racializado e como os parlamentares negros ganham relevância nesse processo. Esse voto ele é a reconexão com o sentido de parte dos trabalhadores e do campo democrático popular. Se a gente consegue organizar uma maioria negra que concentra votos num representante, assim como nós conseguimos organizar uma classe trabalhadora que se via representada, identificado no cara de 9 dedos nordestino, essa tática do velho populismo latino-americano das massas é a tradição e a base do nosso campo. Exato. Se a gente está massacrando a formulação que faz, inclusive, com que a gente surja, a forma como as nossas lideranças foram construídas, vamos combinar que a gente vai ter que reinventar muita coisa, né? E aí me assusta a gente não compreender a estratégia que se tem de ter uma mulher negra como eu, que dialoga com mães negras de periferia, que dialoga com jovens egressos do sistema prisional e que são apolíticos, que votaram, inclusive, no bolsonarismo em 2018 e que votam em mim hoje. Estou caminhando para encerrar o primeiro bloco, então eu vou te fazer uma pergunta para que as pessoas tenham uma dimensão, se você puder ser o mais sucinta possível, Tainá. O que muda na rotina de uma parlamentar que sofre um atentado como esse? Rotatividade de seguranças na sua vida, seguranças armados, carro blindado, mudança de casa, mudança de trajeto, mudança de hábitos pessoais. E um bar exposto numa calçada. Eu que vou todo dia tomar café da manhã na mesma padaria. Morro de inveja de você. Tá certo. Assim encerramos então esse primeiro bloco do papo aqui com a Tainá de Paula, vereadora reeleita no Rio de Janeiro. Voltamos já. Estamos de volta com o BDF Entrevista. Hoje, aqui recebendo Tainá de Paula, vereadora reeleita no Rio de Janeiro. Tainá, no primeiro bloco nós falamos um pouco sobre a eleição no Rio de Janeiro, os temas, o desempenho, o bom, ótimo desempenho da sua candidatura. Queria falar um pouco de uma forma mais abrangente de política agora contigo. Falar o desempenho do PT nacional. O PT... Esse ano no próximo final de semana, disputará o segundo turno em 3 capitais e não conseguiu ainda eleger em nenhuma capital brasileira um prefeito. O que você pensa do momento que o partido enfrenta nacionalmente? Bom, vou ter uma frase dura aqui na sequência. Parte desse processo é um sintoma da pouca reflexão que nós fizemos do período que estivemos distantes da máquina. E, obviamente, existe, né, um atraso nessa reaproximação do governo federal petista com as suas bases. É preciso que a gente tenha uma articulação da Casa Civil nos territórios, nos estados. Isso dá muito trabalho. Eu
tenho em mim que talvez quadros como Gilberto Carvalho, Zé Dirceu, essas figuras, esses players que viajavam o Brasil, dialogando e entendendo esse Brasil profundo, entendendo as grandes cidades brasileiras e os grandes players da política brasileira, não existem nesse cenário. Existe uma cultura palaciana que fica em Brasília, né? O governo objetivamente viaja pouco, inclusive não só a Casa Civil, os ministros como um todo. E isso se reflete na ausência de proximidade, inclusive de entendimento dos próprios prefeitos, né, que são a ponta do governo federal, do pacto federativo, a falta de entendimento que o Brasil de fato voltou, que o Brasil de fato melhorou e que essa política nova está refletida numa relação mais ampla, mais longeva, de longo prazo. Não é só uma máquina estéril com uma logo do governo federal que está operando. É uma máquina operada por uma frente ampla, com uma marca petista, que está dialogando, retomando, reconstruindo o Brasil junto com esses prefeitos e prefeitas. Esse cenário de reaproximação não aconteceu. E quando você não se aproxima, política é que nem casamento. Você pode até estar casado, você pode até ter um diálogo, você pode até morar na mesma casa que a pessoa. Mas se você não reforça todo dia os seus laços, você não pergunta para o outro, para a outra, o que ela quer, o que você vai construir junto, essas relações não se aprofundam e outras relações mais interessantes podem acontecer no meio do processo. Política é a mesma coisa. E, na minha opinião, temos um agravante. Pela ausência de política mais ampla, de modelo de sociedade, de modelo de Estado e discussão de grandes pautas, né, a serem aplicadas no país, existe um vácuo das novas ideias, dos candidatos que a gente colocou, que a gente coloca para fazer disputa social, e, ao mesmo tempo, um grande cansaço da polarização. Esse cansaço, esse Lula versus Bolsonaro, o Bolsonaro é um sujeito sempre muito tosco, ou que fala barbaridades, e o lulista é aquele que defende o Lula e perde-se um tempo na defesa do PT, na defesa do Lula, e não desenvolvendo pautas que falam, que versam sobre o cotidiano da população, das sociedades brasileiras. Sim. E isso é uma desgraça. A centro-direita, na minha opinião, leu isso, sempre foi muito habilidosa em estar presente em gestões e próxima dessa vida cotidiana, presente nos bairros, presente nas associações populares, enfim, se arranjou. E em diversas performances, eu quero pensar o Rio de Janeiro como um dos maiores extratos e exemplos do que eu estou falando. O Eduardo Paes é um sujeito que se reivindica centrão. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou todo mundo. E faz, inclusive, um governo de composição com tintas progressistas, mas também com tintas muito conservadoras na pauta econômica, em diversos frontes ali do governo dele. E para a população, de modo geral, não há uma reflexão de que, de fato, ele é um direitoso enrustido, de que ele é um neoliberal, que, de fato, ele que ele esconde a esquerda e não quer se aproximar do Lula como imagem para não polarizar com os bolsonaristas. O povo, o voto da classe média, né, o grande extrato do eleitorado carioca, quer saber que o BRT está em dia, que a escola está pintada, que a zeladoria funciona, que as podas estão ok, que tem mais parque para ele ir. Ele quer saber da vida andando. E tem poucos quadros, tanto candidatos majoritários quanto vereadores, que sabem exatamente o que faz a vida andar. E aí eu não sei se somos nós, né, enquanto esquerda, que diminuímos a importância dessa vida cotidiana das pessoas, ou se é uma miopia generalizada da formação da esquerda que está muito focada no debate ético-político do método do Estado e obviamente, na luta anticapitalista e não na tradução, na reflexão da luta anticapitalista na vida das pessoas. É uma agenda de bem-estar social, uma agenda de direitos, é uma agenda de welfare state. O que é? Na vida real, esse teu socialismo aí de Heineken é o quê? Me fala aí, esquerda. Então, acho que o Centrão foi vitorioso nesse processo porque se aproximou da vida cotidiana e se afastou da polarização. Tenho medo de, inclusive, eles fazerem a conta, se entenderem maioria das cidades brasileiras, das médias e dos grandes centros urbanos,
e jogarem para o alto, inclusive Bolsonaro, o bolsonarismo, né? Tem uma grande concertação ao redor do Tarcísio, que, na minha opinião, vem se desbolsonarizando ao longo dos últimos meses. Não sei se o povo tem percebido isso. Tem falado menos barbaridades, tem feito menos aparições públicas com o Bolsonaro. Bolsonaro tem forçado a barra na relação, né? Quase que numa relação abusiva, e feito atos aqui em São Paulo. Ele é muito cobrado. O Tarcísio é muito cobrado de se aproximar do bolsonarismo. De se aproximar do bolsonarismo. Exato. Eu, se fosse o Tarcísio, faria exatamente essa mesma conta que ele está fazendo. Movimento. Jogar esse cara para a lata do lixo da história, que ele não serve para nada. Se organizar a partir das máquinas que ele consegue, e aí vou falar aqui, se ele consegue reunir uma frente que reúna PSD, PP, União Brasil e o MDB, parte do MDB, ele já é o presidente. Agora, Tainá, a gente está falando aqui de um centrão, mas acho que falta ao centrão, não sei se você vai concordar, falta ao centrão. A extrema-direita tem o Bolsonaro, a esquerda tem o Lula. Falta um molho. Falta um molho. E aí eu te pergunto, olhando para o centrão, hoje nós temos poucas figuras carismáticas que tragam voto. Tem uma em especial que você conhece bem, Eduardo Paes. Sim. Eu vou te fazer duas perguntas em uma, tá? Primeiro, se você consegue explicar para quem não é do Rio de Janeiro o que significa a popularidade do Eduardo Paes para os cariocas, por que ele é tão popular? E segundo, se você enxerga que o Eduardo Paes ele tem essa projeção nacional e que ele pode ser, lá na frente, essa figura carismática que o Centrão não tem, uma figura nacional que possa, de fato, disputar cargos maiores. Te responder curta e grossa. Na minha opinião, o Eduardo já é um presidenciável. Certo. Ele poderia estar na disputa de uma vice-presidência agora, com tranquilidade. E ele, na minha opinião, está na prateleira, numa das principais prateleiras da disputa de 2030. Se nada acontecer, se a nova Lava Jato não surgir, se ele conseguir manter essa curva de ascendência, né? Se não houver um acordão com a STF, com tudo como houve na Lava Jato, acho que está redondo para ele disputar com o João Campos, para ele disputar com alguma figura do Sul. 2030 deve ser essa eleição sem um ex-presidente, tem, né? Tem uma nuvem aí de figuras, entendendo que o Lula não é candidato em 2030, entendendo que a gente não tem grandes players nacionais, né? Tem um vácuo da esquerda, vamos falar sobre isso, para ocupar. Acho que a gente tem que batalhar, tem tempo, né? Nesse rio aí para a gente traçar, mas hoje a gente está mal das pernas. E ele é um sujeito que muito habilidosamente sai da polarização como o Tarcísio e tem o molho que o Tarcísio não tem. Então, assim... Tem o molho que o Tarcísio não tem, né? Ele tem o molho que o Tarcísio não tem. Então, assim... E da onde vem esse molho? Primeiro, desse brilhante pragmatismo de compreender o que o povo quer e o que o povo está querendo. Tem aquela frase do Gil, né? O povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. E ele faz essa análise de forma muito brilhante. Vou pegar um recorte aqui para vocês. A gente faz algumas pesquisas para entender o litoral lá do Rio. E num determinado tema, que é muito caro para nós, Rio e São Paulo, população em situação de rua, há um apelo muito grande de fazer a internação compulsória. Internação compulsória, você fala, qualquer prefeito do Brasil inteiro, principalmente dos grandes centros urbanos, que fala, olha, vou fazer internação compulsória agora, ele vai ter apoio popular, não vai ser criticado. Os setores que vão criticá-lo são mínimos, porque as pessoas entendem pop rua como um problema no Brasil. E ele, habilidosamente, diz o seguinte, vou fazer a internação compulsória, mas ele faz um programa que tem tudo, menos a internação compulsória. É um clássico programa de recuperação, trabalho de uso agudo de drogas e reposicionamento desse sujeito e acolhimento. É isso. Talvez a gente desse esse nome grandão para o mesmo programa do Eduardo, sem entender como esse eleitorado lê à vontade. E Eduardo brinca com isso, manobra isso, fala sem moral, sem muita... Sem o academicismo. Sem o academicismo irritante da esquerda, com muita clareza, com muita assertividade nas redes sociais e dá conta do recado numa boa gestão. Então, esses dois elementos juntos, né, essa falta dessa
desse medo de errar, né? Desse compromisso ético-cristão que a esquerda ainda mantém, essa ausência disso, e obviamente isso aproxima muito da população, inclusive é a receita do Bolsonaro, né? Bolsonaro fala palavrão, come pão francês com leite condensado, chega a ser jocoso a forma como ele performa ser popular, mas ele alcança isso com muita facilidade. E a esquerda tem dificuldade, né? Mas será que eu vou atacar a população LGBTQIA+? Será que se eu chamar a Tainá de pretinha, as pessoas vão entender que eu estou sendo racista? Eduardo me chama de pretinha em todos os fóruns e ninguém acha que ele é uma pessoa racista. Tendo diversos episódios na sua vida pública muito racistas e muito questionáveis. Mas não é por isso que ele tem um carimbo racista na sua trajetória. Pessoas muito menos racistas que ele têm um texto aí, um carimbo muito maior nessa trajetória. Ele brinca muito bem com isso. Agora, nós estamos falando do futuro político de uma figura emblemática do Rio de Janeiro, que é Eduardo Paes, que deve ser candidato a governador daqui 2 anos. Ele diz que não, mas ele mente. Ele mente. E a mentira faz parte do charme dele. Daqui 2 anos ele deve ser candidato a governador. Eu queria falar, quem sou eu, mas te considero a figura do PT hoje, a parlamentar, o quadro mais bem colocado do PT no Rio de Janeiro. E eu sei que há um apelo já no Rio de Janeiro para que depois de muitos anos o PT volte a ter uma candidatura competitiva à prefeitura daqui a 4 anos. Eu queria saber se desse apelo, que certamente já chegou até você, quero saber se desse apelo algo te tocou, se esse desafio te passa pela cabeça. Claro, e não vou mentir, quem fala a verdade não merece castigo. Quero muito ser prefeita do Rio. Acho que não é só uma política, um movimento necessário para a esquerda, mas é necessário para a cidade. A gente vem de um momento grande, né, de um período longo, da política de César Maia, que é um sujeito que respeito muito, tem longa tradição lá no Rio de Janeiro, mas é um sujeito ultraliberal, que passa o bastão para Eduardo Paes, que eu sou pessoalmente apaixonada, mas que é um sujeito também de setores econômicos poderosos da cidade, e dialoga muito com esse setor, né, tendo aí limites, inclusive, de fazer uma gestão mais progressista, mais arejada em algumas pautas. E acho que é o momento, de fato, da gente fazer uma renovação no caldo, no extrato político do Rio de Janeiro. E gostaria de ser aí uma figura estratégica para esse processo acontecer. Mas eu sou, ao mesmo tempo, muito cautelosa no movimento que o PT precisa fazer nos próximos ciclos. E eu não quero ser meio lulista nesse processo. O Lula é um sujeito que sempre teve o Rio de Janeiro como coringa, né? O que o PMDB quer? O que o PSD quer? Será que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro conserta, resolve a conjuntura nacional? O Rio de Janeiro é aquela velha moeda de troca no tabuleiro geral da política brasileira. Será que em 2028 nós estaremos quitados com 26? Que vai ser uma conta dificílima. Tinha gente fazendo... Cortos. Tinha gente tampando o nariz com Alckmin. Eu sei lá o que virá do palanque da concertação de 26. Não está fácil para a gente, né? E acho que continua sendo muito estratégico impedir que essa direita fascista se reaproxime do poder como a gente teve e viu em 2018. Não foi bom para o Brasil. Em diversos aspectos, não apenas porque defende outro modelo de Estado, porque matou pessoas, negligenciou vidas, é algo que transcendeu a política e contaminou a vida das pessoas de forma muito profunda. Então, eu acho que a tarefa da esquerda hoje é permanecer no poder no ciclo de 26 a 30 e pensar a reconstrução do tecido político para um futuro do pós-lulismo. E fazer uma reflexão grande, tá? Com os partidos que ainda existem, né? A direita virou um pouco cartorial nesse sentido. O PL não mais reflete o liberalismo econômico, claro. O PSD não discute mais gestão, enfim, tem aí também um desafio nos outros campos políticos para além do nosso. Mas eu não quero dizer que o PT terá candidatura própria em 28, por exemplo. Eu acho que é uma leitura muito antecipada. Será que a gente não vai ainda precisar de um ciclo de arranjo e concertação? Não sei. Tomara que não. Ou tomara que essa concertação aconteça
e que eles topem o PT na cabeça da chapa. Legal. Com essa boa notícia de Tainá de Paula, nós encerramos o segundo bloco do BDF Entrevista. Voltamos já já. Estamos de volta com esse terceiro e último bloco dessa conversa muito boa com Tainá de Paula, vereadora reeleita no Rio de Janeiro. Tainá, queria falar um pouquinho também, você me levantou uma bola, eu queria aproveitá-la, falar da composição da Câmara Municipal no Rio de Janeiro. Hoje nós temos ali eleitos 11 vereadores negros para o próximo ciclo, né, para a próxima legislatura. Apenas 4 mulheres. O que te parece esse dado? Eu queria uma reflexão sua sobre esse dado. São 51 cadeiras. São 51 cadeiras no Rio. 11 negros 11 eleitos. negros. Desses 11 negros, apenas 6 de esquerda. Então, temos ali alguns que sequer têm o debate racial como prioridade, né, como agenda pública. Temos um, inclusive, do PL, que é o antirracista conservador, uma coisa assim. Vou entender melhor na rotina ali do dia a dia, como é que isso se consolida na realidade. Mas o cenário é trágico, né? Difícil, né? É trágico porque a gente tem já alguns anos de fundo eleitoral, de nova lei eleitoral, a reforma política foi de 2015, 2016. A gente conseguiu o tempo de televisão, né, o recurso específico, o tempo específico para candidaturas negras. A gente conseguiu o aumento da performance de financiamento das mulheres negras, né, que tem um peso diferente ali no fundo partidário. Mas existe uma estratégia muito clara, na minha opinião, da gente não fazer uma reflexão sobre formação, consolidação dos quadros. Os quadros, na primeira eleição, acabam desistindo no próximo ciclo, porque são desestimulados a continuar nos pleitos eleitorais. As candidaturas da direita, às vezes, tentam 1 vez, 2, 3 vezes, até conseguir um primeiro mandato, né? E a gente não tem esse trabalho de continuidade com os quadros. Principalmente os quadros negros, que são a maioria de base social popular, não tem uma vida pessoal estabelecida, né, do ponto de vista profissional. Então, tem vários candidatos negros que trabalham de 9 às 6 normalmente durante o dia e fazem um debatezinho ou outro à noite. Isso não é uma candidatura, né? Então, como é que a gente reflete mais esse ato entre as eleições para construir e formar quadros para a disputa institucional? Isso é muito importante. Tainá, você ocupou o cargo de secretária de Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro os últimos 1 ano e meio. Eu conversei um tempo atrás com um amigo jornalista lá do Rio de Janeiro e ele falou, olha, pela primeira vez a Tainá fez com que o carioca conhecesse a expressão racismo ambiental e pela primeira vez compreendesse que o meio ambiente também estrutura as relações e também gera um impacto para a população mais pobre. Como é que foi essa gestão, essa experiência para você? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, de fato, essa reflexão do o quanto o Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem 40% da sua área preservada, né? Sim. Como é que foi essa gestão, Tainá? Como é que foi essa experiência para você? Nossa, foi um divisor de águas na minha vida, né? Primeiro, ser gestora, né? Eu já tinha participado de gestões municipais, já tinha sido coordenadora de projetos em Nova Iguaçu, coordenado projetos em prefeituras, mas você ter a caneta é uma experiência muito importante para um quadro que está se formando, inclusive que quer ser gestora no futuro. Então, acho que o Rio de Janeiro, apesar de ser uma das cidades mais desafiadoras do mundo, né, tem um lugar de aprendizagem muito grande, uma super escola. É uma cidade que tem favela, que tem mar, que tem serra, que tem grandes rodovias. É uma cidade que te obriga a entregar muito e se dedicar muito a ela. E isso, claro, faz, inclusive, reflexo no que a gente conseguiu produzir. E, ao mesmo tempo, eu tive o desafio de dar consequência a toda a trajetória da luta antirracista que eu já trazia na minha trajetória, na discussão. E a pauta do clima é muito estratégica para a gente fazer esse lugar. O convite para eu virar secretária vem
logo após a COP, a Conferência do Clima. Lula sequer ainda estava, já estava eleito, mas não estava empossado. Nós encontramos o presidente Lula na COP, junto com o prefeito Eduardo Paes, e naquela COP as negociações para a composição do governo se iniciam. E o Eduardo convida, dias depois, a Tainá para assumir esse papel de ser a primeira mulher negra a assumir a Secretaria de Meio Ambiente. Existe, né, claro, setores muito tradicionais da pauta ambiental, então o conservacionismo, a proteção das áreas das unidades de conservação, que acho que isso é uma coisa muito consolidada no Rio de Janeiro, é uma cidade, inclusive, espelho para que outras cidades, é uma cidade de referência na discussão ambiental e climática. Isso me ajudou muito, porque do ponto de vista estrutural, né, a Secretaria de Meio Ambiente é uma secretaria muito estruturada, com técnicos muito experientes, que participaram da Eco 92, que participaram da realização do Código Florestal Brasileiro, enfim. Tem aí um arcabouço, um staff muito letrado e que sabe muito bem como rodar a máquina. E isso fez com que eu tivesse a oportunidade de construir políticas e programas que ainda não faziam parte do dia a dia cotidiano da Secretaria. Primeiro, a gente assumiu o compromisso de fazer a primeira usina de reciclagem pública lá no Rio, com a política municipal dos catadores, e a usina de reciclagem da tecnologia para os catadores é algo que é um gargalo no Brasil e foi fundamental. E é impressionante como vou colocar entre aspas, o mercado não reconhece o papel que os catadores podem, o potencial que os catadores podem ter na rotina de uma grande cidade. Né? Exato. E aí a gente conseguir reciclar todo o coco da praia do Rio de Janeiro, a gente conseguir remanufaturar produtos, construir produtos a partir desse resíduo que eles coletam, foi algo muito bacana, eu mergulho muito desse programa que a gente conseguiu estabelecer lá. Com a discussão das favelas, veio muito a partir, eu preciso construir mais lideranças que reflitam e discutam o racismo ambiental e o debate da educação ambiental a partir da nossa chave. E a gente criou, o primeiro programa que a gente criou, as Guardiãs das Matas, que são mulheres de favela e periferia que fazem educação ambiental na ponta. E isso foi muito extraordinário porque existia até hoje no Rio de Janeiro um entendimento de que a favela é um problema ambiental. Que a favela não pode ter soluções, que as favelas precisam ser combatidas, removidas. O problema de todos os rios urbanos do Rio de Janeiro são das favelas. E a atuação delas foi fundamental para que, a gente de fato atacasse os problemas crônicos que as favelas têm. A gente conseguiu reduzir, por exemplo, em 35% os lixões clandestinos em favelas do Rio de Janeiro por conta da atuação dos guardiões. Como é que a gente prepara melhor com o protocolo de orientação para evento extremo a partir das guardiães no Rio de Janeiro nesse processo. Várias pessoas não queriam sair de casa numa grande chuva, num grande alagamento, numa grande enchente, porque não tem ninguém que chegou lá como agente comunitário e disse, olha, se chover muito, se chover desse jeito aqui, bota essa garrafa aqui na parede da sua casa, acompanha. Se esse limite chegar aqui, por favor, saia de casa, procure esse abrigo, tenha apoio, terá suporte para você. Isso foi um trabalho fundamental da gente evitar as mortes de evento extremo e a gente conseguir diminuir esses dados lá do Rio. Para além disso, como é que a gente usou a grana de proteção ambiental pela primeira vez nas favelas do Rio de Janeiro? Isso é algo que não acontecia. O dinheiro tanto do Fundo de Conservação Ambiental quanto de outros fundos com recorte ambiental eram utilizados para os parques urbanos e para as unidades de conservação. Nas áreas, nas franjas, principalmente ligadas à favela, a gente não tinha nenhum recurso público para além da Secretaria de Habitação para cuidar dos rios, para cuidar dos animais silvestres dessas favelas. E aí que coisa doida você pensar que um limite invisível faz uma separação entre a favela do Borel e a Floresta da Tijuca. Quem disse que é diferente? Aquele território ali passa o macaco prego, a preguiça, da mesma forma que passa da floresta a 20 metros a 30 metros de distância. Então, a gente pensar essa favela como também parte de uma floresta, inclusive é o nome de um programa, Cada Favela Uma Floresta, faz parte de um projeto de recuperação ambiental, de restauração florestal muito grande, um dos maiores
do país. Então, acho que deixei um legado bacana nesse sentido. Legal. Tainá, estávamos juntos em um evento ontem e eu escutei, você fez uma fala, gravou para mim quando você disse: existe um discurso dentro da esquerda de que nossas lideranças negras são um problema. E hoje você é uma potência da esquerda, talvez a maior liderança da esquerda em uma das mais importantes cidades do país. De onde surge essa sensação de que as lideranças negras são um problema dentro da esquerda? Olha, saia justa! Eu vou falar a verdade, minha avó mandou falar a verdade. Olha, tem um desgaste, uma avaliação muito negativa do resultado eleitoral do PT e da própria esquerda como um todo. O PSOL diminuiu em várias cidades, incluindo o Rio, o PT também. A gente tem uma dificuldade de ter prefeituras, né? Vamos esperar o final do segundo turno, mas o resultado não foi bom. E a velha máxima que nos acompanha já há mais de uma década sobre o aumento do discurso identitarista como um problema da esquerda e não conseguir avançar em outras frentes. Veja, a gente está falando de disputas proporcionais, né? Não estamos falando de disputas majoritárias. Acho que podemos chegar lá, mas vamos falar da disputa proporcional. O legislativo é a representação dos diversos setores da sociedade. Nós estamos falando de um país onde as principais cidades são majoritariamente de pessoas negras. Então não é estranho nós termos um reposicionamento, uma recolocação das pessoas negras nos parlamentos, haja vista a mudança do nosso financiamento público para os processos eleitorais, que destina recurso para pessoas negras, o que não era visto nem discutido há anos atrás, antes da reforma política. Isso faz com que a Tainá tenha acesso a tempo de televisão, isso faz com que a Tainá tenha acesso a fundo eleitoral, que tenha uma campanha exitosa do ponto de vista de sua estrutura e, obviamente, do ponto de vista eleitoral. Estranho seria se eu tivesse estrutura e não conseguisse performar bem eleitoralmente. E aí, isso é a maioria do processo que acontece com lideranças brancas de um extrato social que não tem se renovado dentro do seu fazer político. Nosso problema está aí. O nosso problema não está nas lideranças negras que estão falando para um setor da sociedade que finalmente se vê representado pela política da esquerda, pela política do campo progressista. Eu acho que isso é um avanço. Isso é uma modificação que não acontece só no Brasil. Esse é um processo que acontece nos Estados Unidos de forma muito determinante, que acontece no continente europeu com muita força, principalmente a partir das lideranças que vêm de África. Existe um movimento internacional de reposicionar pessoas negras, porque as pessoas negras falam para as maiorias das suas populações, dependendo da cidade onde a gente esteja falando. A gente está falando do Rio de Janeiro, que é a segunda cidade com maior número populacional negro fora de África. Tem preto pra caramba na cidade do Rio de Janeiro, e é natural que os negros queiram a sua representação, assim como os setores econômicos querem. Os policiais penais, dando o exemplo do Parlamento do Rio de Janeiro, os policiais penais sempre se organizam para ter uma representação na Câmara do Rio. E eles têm 3 policiais penais eleitos, hoje, no Rio. Os enfermeiros, as categorias, tradicionalmente sempre se organizaram na lógica laboral, na lógica de identificação da luta de classe, mas isso também é uma identificação. A tese de que a pessoa negra não deve se organizar a partir de sua negritude é profundamente enlouquecedor e racista na construção geral do entendimento da sociedade brasileira em si. Porque se a gente está discutindo que o Brasil, que o Rio de Janeiro, que tem a Pequena África, que tem o Cais do Valongo, que tem o maior índice de mortalidade entre jovens negros dos grandes centros urbanos brasileiros, que executou Marielle Franco, que deu 2 tiros na parlamentar negra do PT,
Se a gente não está entendendo que esse caldo, né, histórico, ancestral, civilizatório, dá o aumento da necessidade do voto racializado, a gente não consegue compreender o parlamento. Para que o parlamento serve? O parlamento não é para as grandes hegemonias, o parlamento é para a disputa das diferentes ideias, dos diferentes setores da sociedade. E que bom que nós temos negros e negras posicionadas dentro do PT. Que bom que nós temos negros e negras que conseguem dialogar com outros setores para além dos negros. E aí existe um outro profundo problema, que é a relação automática que os dirigentes, que os intelectuais da esquerda fazem, que negros não conseguem dialogar sobre as pautas da sociedade. Que não são as pautas raciais. Que não são as pautas raciais. É um absurdo, né? Gente, vamos deixar de eleger negros porque os negros só vão falar dos negros, só vão falar da pauta racial. Ministro da Igualdade Racial. Secretário da Igualdade Racial. Olha, não há figura que compreenda tão profundamente o déficit habitacional brasileiro como a arquiteta e urbanista Tainá de Paula, que é negra. Não há figuras que compreendam mais as periferias brasileiras que os periféricos, que majoritariamente são negros. Não isso envolve a economia também, isso envolve a economia, isso envolve os debates sociais importantes da sociedade. A gente, por exemplo, tem feito uma discussão totalmente estéril sobre o problema das bets, sem considerar a origem étnico-racial das pessoas que estão viciadas nas bets hoje no Brasil. São uma maioria negra precarizada, que ganha mal, que sequer é formalizada. Ou que está no Bolsa Família, como a gente viu recentemente. Ou que está no Bolsa Família e que está perdida a própria sorte, porque nós não estamos discutindo a partir do item raça. Existe um problema concentrado, assim como o uso agudo de drogas, assim como a violência obstétrica, assim como no sistema penitenciário punitivista brasileiro. Não é ruim você ter um negro refletindo sobre as questões que são profundamente ligadas aos grandes problemas brasileiros. Aí eu tenho muito acordo. Nós vamos performar um debate racial a partir do tombamento, a partir da lacração, a partir do conceito estético, a partir de uma volta à África, a partir de alegorias do debate racial. Ok, eu também estou topando politizar tudo, inclusive o debate racial. Eu sou uma mulher preta de esquerda, marxista, anticapitalista, graças aos deuses e aos orixás. Mas, por favor, não vamos bombardear um dos poucos setores que cresce no parlamento brasileiro pela esquerda, que são os negros e negras do Brasil. Tainá, muito obrigado. Foi excelente recebê-la aqui. Obrigado por aceitar o convite. Eu adorei, foi o máximo. Foi muito bom. Você consegue acompanhar o BDF Entrevista toda terça-feira, às 9 da noite, na TVT. Também nas redes sociais do Brasil de Fato, no canal do YouTube do Brasil de Fato e da Rede TVT. E também no seu tocador de preferência, no streaming que você preferir. Tá bom? Ficamos aqui. Forte abraço. Até a próxima semana.